Bom dia a todos. Como o Samuel disse, nós continuamos em Marcos, no Evangelho de Marcos, a seguirmos este trajeto de Jesus, aquilo que Jesus fez e disse, pela perspectiva, pelos olhos de Marcos. Como ele viu e como ele também arranjou os factos, né? Foi pondo os factos para nosso ensino. E nós temos visto, não dá para nós estarmos a voltar a falar em todos os aspectos que poderíamos relembrar do Evangelho, que Marcos vai falando ao longo do Evangelho, mas nós temos visto que Marcos está a mostrar que os discípulos já viram alguma coisa, já compreendem alguma coisa, já veem alguma coisa acerca de Jesus, mas ainda não claramente, ainda estão a aprender, ainda estão a ser trabalhados por Jesus. Jesus ainda está a fazer muitas coisas na vida deles para que eles possam verdadeiramente saber quem é Jesus em profundidade e em extensão. E nós temos visto que para os discípulos Jesus era o Messias. Vimos que Pedro fez essa declaração. Para eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Para os discípulos Jesus era o Messias, mas não lhe passava pela cabeça, não lhes entrava na cabeça que Jesus era o servo sofredor de que Isaías falava. E por isso vemos as dificuldades. E Jesus vai continuar a focar nesse aspecto, a demonstrar, a puxar, a esticar a corda, podemos dizer assim, neste trabalho que estava a fazer nos discípulos. É interessante, e o Samuel já referiu isso, que a partir que este texto que vimos na semana passada, digamos que é uma placa giratória, ali divide o livro mais ou menos a meio. Obrigado. Divide o livro mais ou menos a meio. Exatamente com esta declaração certa e profunda que Jesus era o Messias, mas sem declarar completamente, sem compreender claramente, totalmente, que Jesus era o Filho de Deus. E até este momento nós temos, por exemplo, visto uma coisa que é muito interessante, que ao longo do seu percurso na Galileia, no seu ministério, há sempre um barco presente. E Jesus anda de um lado para o outro do mar da Galileia e anda ali na Galileia. Mas a partir deste momento, uma das mudanças que acontece é que deixa de haver um barco, mas passa a haver um caminho. E nós, a partir deste momento, vamos encontrar Jesus num caminho. E o caminho é muito... Jesus já o enunciou, nós vimos na semana passada, já o enunciou e esse caminho iria dar... Não podemos dizer que iria terminar, porque em certo sentido não terminou, mas esse caminho iria desembocar, iria dar à cruz, a Jerusalém e especificamente à cruz. E é isso também que nós vamos ver hoje. E nesta sequência, Jesus fala aos que o seguiam, não só aos discípulos, mas hoje vamos ver que Jesus fala a uma multidão também. E nós podemos dizer que Jesus faz um desafio àqueles que o seguiam. Jesus dá as condições necessárias se eles quisessem aceitar o desafio. E Jesus dá a motivação, dá a explicação, ajuda-os a processar a informação difícil que Jesus lhe passa, ajuda-os a entender que aquilo era o melhor para eles. E então nós vamos ler Marcos, capítulo 8, versículo 34, até ao versículo 1 do capítulo 9. Marcos 8, 34. E diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui um desafio. Eu tive dificuldade em descrever o que é que seria isto, porque nós tem um bocadinho de convite, tem um bocadinho de oportunidade, tem um bocadinho de desafio, porque as palavras de Jesus não são quem quer. Não sei se vocês reparam na nuance da diferença, mas assim à primeira vista, mas Jesus não diz quem quer vir. Jesus diz se alguém quer vir. Então, ou seja, isto para mim não foi fácil definir qual a palavra, qual a designação final que eu iria pôr aqui. Se convite, se desafio, se outra coisa. Eu decidi-me por desafio, porque eu acho que reflete melhor aquilo que Jesus fez em relação àquelas pessoas que estavam ali com ele. Então Jesus diz, se alguém quiser. Isto é interessante porque Jesus até aqui, está aqui nós vemos que Jesus chamou a si a multidão com os seus discípulos. Até aqui Jesus tem separado pessoas ou grupos da multidão. Nós vemos várias vezes Jesus a separar pessoas da multidão, a tirá-las quando curou o cego, quando curou o surdo, quando falou com os discípulos. Vemos várias situações de Jesus a isolar da multidão, quando curou aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus se separou da multidão. Aqui Jesus junta a multidão com os seus discípulos. Diz-nos aqui. E o desafio, então, nós percebemos que o desafio era para todos. Não era só para os seus discípulos. Jesus estava a falar para todos. Para os seus discípulos e para a multidão que o seguia. E lembrar que Jesus está, nós não sabemos exatamente, mas estava neste caminho que nós vimos na semana passada para Cesareia de Filipe. Até estava em território gentílico. Mas mesmo assim as multidões continuavam a segui-lo. E se por um lado nós vemos que Jesus falou para todos, quando diz chamou a multidão e chamou os discípulos, e disse se alguém quiser, ele ao mesmo tempo, ele está a excluir, ele está a separar também. Porque ao mesmo tempo não é para todos. É só para os que quiserem. O desafio é para todos, mas ao mesmo tempo não é para todos. Porque aqueles que não quisessem estavam escusados. Podiam ir à sua vida, digamos assim, podiam não ouvir mais nada do que Jesus estava ali a falar. E então Jesus continua. Se alguém quiser vir após mim. Se tu quiseres, podemos dizer assim, Jesus a falar com a multidão, aqui já poderia usar esta forma. Se tu quiseres vir após mim, seria uma frase, seria assim que cada um iria estar a ouvir. E isto é importante porquê? Porque muitos daquela multidão andavam atrás de Jesus por vários motivos. Uns por curiosidade, porque queriam ver milagres a acontecer. Queriam ver coisas espetaculares. Queriam até ouvir, gostavam, simpatizavam com aquilo que Jesus dizia. Outros andavam com interesse em comer pão, por exemplo. Podia ser, andar perto de Jesus poderia sempre significar uma refeição grátis. Ou então ser curado, receber algum tipo de cura para algum problema que tivesse. E nós vemos que até os seus discípulos andavam e seguiam Jesus sempre e mais de perto, mas até eles andavam equivocados, até eles percebemos que andavam pelos motivos errados, ou em parte a motivação deles era errada. Porque se nós vemos Pedro, naquilo que Pedro disse, vamos ver daqui para a frente, em mais alguns textos mais à frente, que alguns deles ainda não tinham perdido a ideia de que Jesus era um Messias político, que iria instaurar um reino físico. Então eles vão pedir lugares de destaque no reino, né? Eles vão querer ser grandes. Ou seja, eles tinham muitas coisas em mente. Todas aquelas pessoas que seguiam Jesus tinham muitos interesses, tinham muitas ideias, andavam muitos por motivos que eles nem sabiam que eram os errados. Mas o que nós vemos é que Jesus não estava interessado em ter fãs, ou ter clientes, ou ter utentes, que era o que muita gente queria ser para Jesus. Na semana passada, o Samuel disse que Pedro lia uns livros de liderança, Jesus lia outros. Obviamente, Jesus não lia livros de liderança nenhuma, não é? Mas aqui parece, em uma época de Instagram e de seguidores, Jesus tem... Se fosse olharmos para aquilo que Jesus faz, nós iríamos escrever um livro que era Como Perder Seguidores de Instagram, né? Como perder fãs. Porque Jesus não estava interessado em ter pessoas atrás dele só pelo número,
só pela quantidade de likes, de coraçõezinhos que aparecessem, de comentários, é espetacular. Jesus não estava interessado nisso. Jesus não queria fãs, não queria utentes e não queria clientes. E ali nós vemos que o que Jesus queria, e nós já aqui e não só, o que Jesus queria era discípulos. Era pessoas que o seguissem, que abandonassem tudo e que o seguissem. E aqui Jesus, quando diz, se alguém que quiser vir após mim, este se, se nós ouvíssemos, eu acho que eu, pelo menos falo por mim, se eu ouvisse alguém dizer isto, se alguém, eu já me assustava. Porque geralmente atrás de um se, bem, as condições, não é? Bem, é que é preciso cumprir alguns critérios. E então Jesus dá as condições. Se alguém quiser, ok, tu queres seguir-me. Então estas são as condições. Porque não bastava seguir Jesus, como na sequência daquilo que eu estava a dizer, que Jesus não queria fãs, utentes e clientes. Não bastava seguir Jesus, tinha que ser nos termos de Jesus. Jesus estava interessado em discípulos que o seguissem conforme a sua vontade, a vontade de Jesus. Então Jesus começa a enumerar, são 3 condições que ele apresenta aqui. Primeira, negue-se a si mesmo. Mais uma vez, eles achavam que Jesus era um Messias político. Outros achavam que era alguém com poder, que podia fazer coisas interessantes, espetaculares. E como eu já referi, muitos deles tinham uma agenda, eles tinham ideias, interesses em vista. Eles estavam à espera que Jesus fizesse certas coisas que eles achavam que deviam ser feitas. Então Jesus diz-lhes, vocês neguem-se, ou seja, digam a vocês mesmos não. Às vossas expectativas, aos vossos desejos, aos vossos projetos, aos vossos sonhos, àquilo que vocês acham que tem que acontecer, aquilo que vocês acham que eu devo ser, olha, digam não, esqueçam. Neguem-se. Esqueçam aquilo que vocês acham que têm direito, aquilo que vocês acham que deve acontecer. Se tu querias seguir-me, né? Se tu queres seguir-me e estavas à espera de fazer um determinado caminho, que é um caminho que ia... Se calhar eles pensavam que o caminho de Jesus ia até Jerusalém, mas não da maneira que foi. Eles se calhar queriam até Jerusalém para Jesus instaurar ali o reino, para expulsar os romanos. Eles estavam à espera disso. Eles não queriam, era o caminho que Jesus lhes estava a apresentar. E é o que Jesus lhes disse. O caminho que estavas à espera de fazer comigo, olha, não vai acontecer. Mesmo que foi o que nós vimos, a dificuldade de Pedro na semana passada era essa. Jesus apresenta um caminho, não era isso que estava nos planos. E o que Jesus está a dizer, olha, neguem-se a si mesmos. Esqueçam o que vocês pensavam, o que vocês queriam. Esqueçam isso, neguem-se a si mesmos. E continua, ou melhor, antes de continuar, nós podemos resumir esta ideia. Jesus estava a dizer àquelas pessoas que estavam a seguir, se tu queres ser meu discípulo, deixa de estar focado no que tu achas que tens direito e naquilo que tu queres. Nega-te. Segundo lugar, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Se a primeira condição era difícil, ninguém gosta de se negar, de dizer não a si próprio àquilo que quer. Imaginem a segunda condição. Nós não temos noção. Para nós lemos isto, nós não conseguimos, mesmo que nós nos esforcemos, nós não conseguimos ter noção da força desta expressão. Toma a sua cruz, para eles era muito direto. Para nós não. Para nós é uma ideia vaga, lá num passado histórico, que nós sabemos que aconteceu, mas que para nós não nos causa uma impressão assim tão forte. Por isso é que eu dei o título que eu dei à pregação, é No Corredor da Morte. Que para nós que estamos num país que a pena máxima é de 25 anos, nem isso nos ajuda a ter noção do que é isto. Há quem vive num país que há pena de morte e ainda pode aproximar um bocadinho a ideia. Que é alguém estar no corredor da morte à espera do dia de ser condenado, não, ser sentenciado, ser executada a pena. Tomar a cruz, o que é que significava tomar a cruz? Eles sabiam, porque eles já tinham visto muitas pessoas a ser crucificadas. É uma prática comum. Eles já tinham visto isso em Jerusalém com várias pessoas. Eles já tinham assistido, todos eles tinham assistido certamente a esta forma de morte em várias pessoas. Porque a crucificação não era apenas uma forma de matar. A crucificação era um espetáculo público. E podemos tentar imaginar o que era isto. Era um espetáculo público em que o condenado
era injuriado, cuspido, agredido, e isto enquanto levava às suas costas a viga transversal da cruz, iria ser a parte onde ele iria ser pendurado na cruz. Ou seja, o condenado carregava às costas o instrumento da sua morte. Aquilo onde ele iria morrer, era ele que o transportava. Voltando outra vez à mentalidade de hoje em dia, o mais próximo sequer que nós podemos pensar é quando nós vemos naqueles filmes, quando alguém vai para executar alguém e dá-lhe uma pá para acabar a sua própria sepultura. É o que mais se aproxima. Mas não é bem a mesma coisa. Porque imaginem o que era, eles sabiam que iam morrer crucificados, era-lhes posto a viga, que já não seria, só em si mesmo não seria uma coisa agradável. Eles transportavam durante um certo trajeto até ao lugar da crucificação e à volta reunia-se uma multidão que lhes cuspia, que lhes batia, que os injuriava. Aquilo fazia parte do espetáculo. Não era só a morte, era a humilhação, era tirar a última réstia de dignidade que aquela pessoa pudesse ter, era-lhe retirada naquele momento. E era isto que Jesus estava a falar. Estas pessoas estavam... Este trajeto seria o mais próximo aquilo que nós mais próximos teríamos hoje era o tal corredor da morte. Eles sabiam que iam ser mortos e de uma morte agonizante que podia demorar dias até morrerem. E eles transportavam aquela viga durante um percurso e enquanto isso ainda sofriam a violência das pessoas. Mas aqui quando Jesus está a dizer isto, toma a sua cruz, o que é que Jesus está a dizer? Porque Jesus não estava a dizer que para eles tomarem literalmente. Jesus não está a dizer, olha, vocês vão arranjar uma viga de madeira e agora vão passar a andar com ela às costas. Não era isto que Jesus estava a dizer. O que era a cruz? Qual era o instrumento? O que é que era aquilo que eles carregavam que poderia causar a sua própria morte? E no contexto nós percebemos, aquilo que Jesus diz, é que aquilo que podia causar a própria morte dos discípulos, todos aqueles que quisessem ser seus discípulos, era a mensagem que eles tinham para proclamar. Era a mensagem, eram as palavras de Jesus, era o Evangelho. Era a mensagem de que Jesus era o Filho de Deus, coisa que eles ainda não conheciam completamente, mas era esta mensagem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o servo sofredor. Era esta mensagem que os poderia, e no caso dos discípulos, que os levou quase todos à morte. A tradição, nós não sabemos, não podemos afirmar com 100% de certeza, mas com um grau grande de probabilidade que 10 dos 12 discípulos, Judas nós sabemos como acabou, destes 12 que estavam aqui, 10 deles foram martirizados, de várias maneiras, mas se não 10, muito perto disso. Esta era a mensagem que queria levar à sua morte. Levar a cruz era a atitude de estar pronto a morrer por Jesus e pelo Evangelho. Não era por outra coisa qualquer, era por Jesus e pelo Evangelho. Então Jesus estava-lhes a dizer, se tu queres ser meu discípulo, tu tens que estar pronto a morrer. E a terceira condição era, siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, olha, toma a tua cruz e segue o teu caminho. Pronto, a partir do momento que carregas a cruz, segues o teu caminho, é como tu achares melhor. Não, Jesus disse, siga-me. Aquele que quiser, se quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus já tinha dito para onde é que ia. Nós vimos isso na semana passada. Jesus já disse qual era o seu caminho. O seu caminho era aquele que disse e que Pedro não gostou, que Pedro reagiu. E o que é que ele disse aqui, se voltarmos ao versículo 31? Era necessário que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Este era o caminho que Jesus já tinha dito que iria seguir e era este caminho que ele estava a dizer. Olha, sigam-me, venham atrás de mim. É para ir por aqui. É aqui que vai acabar. Jesus estava pronto para sofrer, ser rejeitado e morrer. Então Jesus estava-lhes a dizer, se queres ser meu discípulo, tens que seguir-me, imitar-me. Tens que estar disposto ao mesmo que eu. Tens que fazer o mesmo que eu. E em terceiro lugar, porque Jesus não ficou por aqui, porque Deus também, e Jesus faz isto, Ele
não só nos dá, não nos mostra o custo, a dificuldade, ele não mostra só aos discípulos e àquela multidão que haveria um custo, que haveria uma dificuldade, mas ele apresenta também que há motivos, podemos dizer lógicos, podemos dizer de interesse próprio. Claro que seguindo um pensamento diferente de que nós estamos habituados a seguir, mas há motivos para seguir este caminho. Há motivos para negar-se a si mesmos. Havia motivos para eles tomarem a sua cruz e segui-lo. Então, isso nós vemos depois no versículo do 35 e diante. Jesus sabia que o caminho que estava a apresentar não seria fácil. Jesus não nos diz isso como quem está a falar de uma ida ali a uma loja perto, a irem comprar um pão, como por exemplo, como eles tiveram questões anteriormente. Ele sabia que não iria ser fácil e que teria custos, da própria vida até. Mas Jesus mostra-lhes que valia a pena. E então nós podemos resumir o argumento de Jesus também, são basicamente 4. Jesus está-lhes a dizer, ser meu discípulo é saber qual vida escolher. Aqui no versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então Jesus está a dizer, ser meu discípulo é saber qual vida escolher. Porquê? Qual vida? O que é que eu quero dizer com isto? A palavra que é usada, que é traduzida por vida e por alma neste texto, depois as traduções podem mudar em alguma coisa, nem todas traduzem se calhar sempre por vida e outras vezes por alma, mas basicamente porquê? Porque é que há essa diferença? Porque a palavra é a mesma no grego. É a mesma palavra que aqui é traduzida por vida e por alma, é a mesma. Mas que Jesus usa, obviamente, com sentidos diferentes. Nós, em termos, podemos dizer que é um recurso estilístico, é uma forma de colocar a questão para ela ser mais impactante. Há aqui um jogo de palavras, de conceitos. Então Jesus está a dizer, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é que Jesus quer dizer com isto? Jesus está-se a referir à vida terrena, à vida física, em contraste com a vida completa. Não que inclui não só a vida física, não só o corpo, mas inclui a alma, inclui o espírito e inclui a ideia de eternidade. O que é que vem depois desta vida? Então Jesus está a dizer, qual é que vocês querem escolher? Vocês têm 2 vidas. Vocês podem escolher só a vida terrena e vão à vossa vidinha, ou vocês podem escolher a vida que Jesus está a dizer que vale a pena, a que vale a pena perder a vida física para a ganhar. Vocês podem escolher esta. Qual é que vocês escolhem? Ser meu discípulo é saber qual vida escolher. Se me seguires, podes perder a tua vida física, mas ganhas a eterna. Se não me seguires, podes até salvar por algum tempo a tua vida física, mas perdes a eterna. Porque é certo que nenhum deles ficou para semente, como se costuma dizer, como nenhum de nós vai ficar. É só uma questão de tempo. E o que Jesus está a dizer é, olha, podes querer manter a tua vida física e perdes a eterna. Ou tu podes estar disposto a perder a física e ganhar a eterna. Em segundo lugar, Jesus diz-lhes, ser meu discípulo é saber que riqueza escolher. 36. Porque que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, Jesus está a dizer, se me seguires, pode ser que percas todas as riquezas deste mundo. Todas as coisas que este mundo acha que têm valor. Mas salvas a tua alma. Mas ganhas a tua alma. Se não me seguires, podes até ganhar o mundo inteiro. Podes ser a pessoa mais rica. Podes ser como Herodes. Rei. Com poder, com dinheiro, com estatuto. Pode ser como outras pessoas. Mas perdes a tua alma. A pergunta que Jesus faz, que está aqui atrás, é qual é que tem mais valor? O que é que tem mais valor? É a tua alma? Ou todo o dinheiro que tu possas, todas as casas, todos os carros, todos os bens que tu possas acumular? O que é que tem mais valor? Um dia que morras, aquilo que tu tens, de que maneira é que vai poder servir de resgate, de compra? Será que tu vais poder chegar perante Deus e dizer, olha, eu tenho aqui todo este meu dinheiro, eu compro a minha alma? O que Jesus está a dizer claramente é que isso não serve. Nesse dia, o teu dinheiro não serve para nada. É o que Jesus está a dizer àquelas pessoas ali. E Jesus diz mais, ser meu discípulo é saber qual vergonha escolher. Isso é o que ele diz no versículo 38.
Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Se me seguires, podes ser rejeitado pelos anciãos do povo, pelos príncipes, sacerdotes e pelos escribas. Mas serás recebido por mim e por meu Pai. É isto que ele estava a dizer ali hoje. Havia ali um risco, claro, porque Jesus disse, eu vou ser rejeitado pelos escribas, eu vou ser rejeitado, vou ser perseguido, vou ser morto por eles, pelos religiosos. E se vocês vierem comigo, vai-vos acontecer o mesmo. Mas ele está a dizer, pode ser, mas podes receber esta rejeição, mas serás recebido por mim e por meu Pai. Aqui quando ele fala da sua volta em glória. Não vamos aprofundar por uma questão de tempo esta parte, mas é isto que ele está a dizer. Por outro lado, se tiveres vergonha de mim e não me seguires, podes até ser recebido por todos e gozar de honra humana. Podes atingir níveis altíssimos na sociedade. Podes ser uma pessoa reconhecida, com amigos, com aceitação, com honra. Mas serás rejeitado por mim, que terei vergonha de ti. Então, qual é a vergonha que é melhor escolher? A vergonha de ser rejeitado pelo mundo porque se proclama Cristo, ou a vergonha, ou não querer receber esta vergonha, querer a aceitação do mundo e ser recusado, sentir e receber a vergonha de Deus, de Jesus, quando vier no seu reino. E o último, Jesus diz-lhe também que ser meu discípulo é ver ainda, em vida, a manifestação do meu reino. Isto é o que ele diz no versículo 1 do capítulo 9. Diz-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns já, que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Não será ainda a manifestação completa. Jesus não estava a prometer a manifestação completa do seu poder, mas eles iriam ver ainda em vida alguma manifestação, em algum nível, a manifestação do seu poder. Ou seja, Jesus está-lhes a dizer que se querem ser meus discípulos, se quiseres, estas são as condições. E elas não são fáceis. Negação, morte e vir atrás de mim. Mas se o fizeres, é isto que tu podes receber. Recebes a tua vida eterna, a tua vida completa. Tu podes receber a tua alma, tu podes receber a aceitação do Pai, a minha e a do Pai, e tu podes, ainda em vida, ver manifestações da glória de Deus, do reino de Deus. E aqui, para esclarecer, não vai ser esclarecido completamente porque até os maiores estudiosos dividem-se. Jesus estava-se a referir aqui. Logo a seguir a estas palavras vem a transfiguração. Jesus podia estar a referir à transfiguração. Aqueles que viram Jesus transfigurado com a aparência glorificada e que viram Elias e Moisés, foi Pedro, Tiago e João. Se calhar Jesus estava-se a referir a eles. Alguns iriam ver a manifestação do reino de Deus em glória. Pode-se referir a isso. Pode-se estar a referir à morte e ressurreição. Ou seja, quando Jesus é morto, parece que foi derrotado, mas depois ressurge da morte e aparece vivo. Jesus é uma manifestação do reino de Deus em poder. Pode estar a referir a isso. Jesus pode estar a referir ao Pentecostes. Quando, depois de Jesus ir para o céu, o Espírito Santo é enviado e há uma manifestação ali em Jerusalém e muitos dos que estavam aqui, ou melhor, alguns dos que estavam aqui também estiveram quando o Pentecostes desceu. Eu creio que a minha convicção é que Jesus estava-se a referir um pouco a estas três coisas e até mais outras. Obviamente, eu creio que pelo contexto aqui faz sentido, Jesus estava-se a referir à transfiguração, mas eu creio que não era só a transfiguração, era a tudo isto e a outras coisas. Mas o ponto é que Jesus estava-lhes a dizer, vocês, se quiserem ser meus discípulos, o custo é alto, mas a recompensa também. E é isto que vocês podem ter como recompensa ainda aqui, e isto ainda aqui, em vida, ainda ver a manifestação em vida do reino de Deus. Se queres ser meu discípulo, sabe que o custo é alto, mas a recompensa é maior. E isto foi com eles. Jesus disse àquela multidão. À multidão e aos discípulos. Àqueles que seguiam mais de perto já, que naquela altura já seguiam.
E aqueles que seguiam, se calhar alguns deles algumas horas, alguns deles há poucos dias. Jesus disse a todos. Mas Jesus não disse isto só a eles. Isto é algo que Jesus diz a cada um, a todos nós estamos aqui, como grupo, a multidão que nós compomos aqui. E Jesus diz isto a cada um, individualmente, a cada um de nós que está aqui nesta sala também. Então Jesus lança um desafio. Que, como eu disse, é um desafio, é uma oportunidade. Em certo, quase com boa vontade nós podíamos dizer que é um convite. Mas que é mais um desafio, não é tanto um convite. Sabem porquê? É que Jesus vira-se para cada um de nós e diz, se quiseres. Por um lado nós podemos dizer, se Jesus faz este convite é porque Ele quer que tu venhas. Se Ele faz este desafio, Ele quer, a ideia é que tu queiras. Mas por outro lado, é preciso nós lembrarmos que não é Jesus que precisa de seguidores. Não é Jesus que precisa de discípulos. Somos nós. És tu que precisas de Jesus. Por isso, não é um pedido, claramente. Pode ser um convite, mas não é um pedido. Jesus não está ansioso para que tu aceites. Jesus não precisa que tu aceites. Jesus em si mesmo, como Deus, ele não tem necessidade de nada. A questão é que tu precisas. E então Jesus diz, se tu quiseres, então Ele dá-te esta oportunidade para tu seres o seu discípulo. A questão é se tu queres ser seu discípulo. E se tu quiseres ser seu discípulo, é a condição que quando Jesus, a frase completa é se quiseres vir após mim, porque como nós dissemos, Jesus não quer fãs, não quer clientes, não quer utentes. Porque se é essa a tua atitude ao buscares Deus, se tu buscas em Deus apenas a resolução dos problemas do dia-a-dia, se tu buscas em Deus apenas a resolução dos teus problemas de saúde, dos problemas financeiros ou da tua família, se tu queres apenas algum conforto emocional uma vez por semana, se é isso que te leva a buscar Jesus, então o que Jesus está a dizer, olha, esquece, volta para trás. Se é só isso que tu queres, volta para trás. Era o que Jesus estava a fazer com aquela multidão. Jesus estava a dizer, olha, não vale a pena vocês andarem atrás de mim se vocês querem só isso. Se vocês quiserem seguir-me, venham. Mas se vocês quiserem manter as vossas ideias, só aquilo, os vossos interesses, os vossos desejos, então esqueçam. Podem voltar para trás que eu não preciso. Jesus quer discípulos que o sigam e por isso Ele apresenta condições. E que são difíceis. Não são condições fáceis, não são. Por isso é que nós vemos que Jesus não está interessado na multidão por ser muito. Jesus não tem problema que sejam muitos. Deus quer que todos se salvem, é o que a Bíblia diz. Jesus não tem problema que sejam muitos. Agora, não está disponível para isso ser a qualquer preço. Então dá condições. Primeira, nega-te a ti mesmo. Todos nós achamos que temos direitos. Então hoje em dia... tu achas que tens direito? Sei lá, eu podia dizer muita coisa, não tenho tempo para estar a abrir o leque. E aquilo que Jesus está a dizer, Jesus não está a dizer que tu necessariamente tens que abdicar de todos os teus sonhos, de todos os teus projetos, de todos os teus desejos. Não tens que abdicar necessariamente. Mas se isso se colocar, se isso for algo que se coloca ali e a tua escolha pende para as tuas ideias, para os teus projetos, para os teus sonhos, então... tu aí já não podes não ser discípulo. Porque se tu fores discípulo, a primeira condição é nega-te. Diz não a ti mesmo. Diz não àquilo que tu achas que tens direito, àquilo que tu achas que tens que alcançar. Tu diz não àquilo que são as tuas ideias, aquilo que tu sempre pensaste e que achas que os outros têm que se vergar perante isso. Deixa isso. Porque se isso se colocar, no momento que isso se coloca à frente de Jesus, então significa que tu na prática, tu não queres ser discípulo de Jesus. A questão é, estás pronto a abandonar todas essas ideias se for necessário? Não tem que ser necessariamente, entendam. É bom nós termos objetivos, é bom nós pensarmos, temos projetos, objetivos na vida, coisas que nós gostamos, que queremos alcançar. Não há mal nisso. A questão é até que ponto é que isso se coloca entre ti e Cristo? Até que ponto é que isso te impede de seguir a Cristo, de ser seu discípulo? Seguir a Jesus é abrir mão desses supostos direitos, dessas coisas que tu achas que tens direito. É ter uma atitude de dizer não a ti mesmo.
Mas não fica por aqui. Jesus diz, toma a tua cruz. E isto não é, toma a tua cruz no sentido, pronto, aguenta a tua doença, aguenta as dificuldades que tens na vida, aquelas coisas difíceis. Não é neste, há 2000 anos de cultura cristã, leva-nos muitas vezes para este lado. Mas não é isto que Jesus está a dizer. Jesus está a falar de transportarmos às nossas costas aquilo que pode provocar a nossa morte. E no nosso contexto, se nós vivêssemos no Irão, na Coreia do Norte e outros países do mundo, isto aqui nós íamos perceber o que é que Jesus estava a dizer direto. Em países que, se tu disseres que és cristão, o mais certo é tu seres preso e morto, ou torturado. Se nós vivêssemos nesses países, era direto, a aplicação era direta, mas nós não vivemos. Nós, até pode ser que daqui a algum tempo isso venha a acontecer, mas nós não vamos ser mortos. Agora é mais fácil acontecer, já tem acontecido na Europa, cristãos serem mortos por serem cristãos. Mas isso é quando algum maluco aparece e é uma coisa esporádica e aleatória. Nós não corremos de uma forma muito prática esse risco. Então, de que maneira é que nós podemos aplicar isto a nós? Porque a ordem não deixa de ser para nós também. Se queres ser discípulo de Jesus, se queres seguir a Jesus, o que Jesus diz é toma a tua cruz. E este Evangelho é interessante porque eu estava-me a esquecer de referir, este Evangelho foi escrito para pessoas, para crentes, que sabiam que podiam ser mortos. Porque naquela altura eram perseguidos. Eles sabiam que podiam ser mortos e podiam ser mortos na cruz. Eles entendiam logo a referência. Para nós é mais difícil. Mas o que é certo é que nós precisamos de morrer. O que Jesus diz aqui é que nós precisamos estar disponíveis, prontos a morrer. Também no sentido literal, se for necessário, por darmos a nossa fé. Mas noutro sentido, em dois. Eu queria pensar só em dois rapidamente. Num, que depois acabamos nos outros tópicos, acabamos por tocar um bocadinho neles. Mas um é, por exemplo, vamos dar um exemplo que talvez seja mais fácil, principalmente para os casados. Estar pronto a morrer é tu deixares de estar fincado nos teus direitos, como marido que a mulher deve fazer aquilo e aquilo outro. Ou como mulher que o marido deve fazer aquilo e aquilo outro. E se não fazem, se não são aquilo que a gente está à espera que seja, então nós já não temos que cumprir a nossa parte. Nós já não... Morrer neste sentido, é estar disponíveis até para nos humilharmos, para morrermos mais um bocadinho. Para nós perdermos aquilo que nós achamos ser a nossa identidade. Não é? Eu vou fazer valer, isto aqui não pode continuar assim. Morrer também é neste sentido. É nós estarmos disponíveis a abdicarmos daquilo que nós temos direito. Isto tem a ver, isto realmente liga-se. É negar também uma atitude de negação de nós mesmos. Morrermos pode ser neste sentido. Mas também não é só neste sentido. Nós precisamos estar prontos a levar a cruz onde nós podemos ser crucificados. Hoje em dia não é com a morte na nossa sociedade, mas é com a ostracização, é com a perda de credibilidade pública. É nós, porque nós carregamos a mensagem a mensagem que os discípulos carregavam, nós também carregamos. É a mesma, que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo. E que é Ele que tem poder e autoridade para condenar e para salvar pessoas. Para salvar e condenar as pessoas com quem nós falamos dia a dia. E se nós dissermos isto às pessoas, nós temos de estar preparados para morrer. Não no sentido literal, mas de sermos gozados, sermos ostracizados, sermos tidos como uns lunáticos que ficaram perdidos na Idade Média e que ainda não repararam que estão no século XXI. Nós carregamos às nossas costas a mensagem que nos pode levar à morte, se não física, neste sentido pelo menos. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus que tem autoridade para condenar e para salvar cada alma. E Jesus diz mais. Jesus diz, segue-me. Não só toma a tua cruz, mas diz, segue-me. E seguir é aprender a imitar Jesus. Nós já lemos duas vezes esse texto hoje, que é o texto que ilustra muito bem este princípio. É ter a mesma atitude daquele que, sendo Deus, se esvaziou. Sendo Deus, estando na glória, estando a ser servido, tendo toda a autoridade, toda a legitimidade para ser servido por tudo e por todos, veio, assumiu a forma de homem, desceu à terra e serviu. E foi preso, e foi condenado, e foi morto, foi injuriado.
Jesus está a dizer, se tu queres ser meu discípulo, tu tens de estar pronto a imitar-me. Porque um discípulo imita. Um discípulo faz o que o seu mestre faz. Não é imaginar o que Jesus faria se ele estivesse não é inventar novos caminhos para Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje. É conhecer o que Jesus fez, saber como Jesus agiu, o que ele disse, e então imitar. E isto para quem fala muito sobre isto, é muito interessante, quem tiver acesso, procure Jonas Madureira a falar sobre o que é imitar Jesus, que é muito interessante. Hoje em dia a internet também tem essa vantagem, nós podemos, porque imitar Jesus é conhecer o que ele disse, o que ele fez, quem Jesus é, aquilo que está na palavra da revelação de Deus, e imitar o que ele fez. Não é imaginar o que é que ele faria hoje, porque isso abre espaço para muita coisa. É imitar o que Jesus fez. E a motivação. Jesus continua, Deus dá-nos a motivação. Hoje, para nós, Jesus diz-nos, olha, vale a pena. É o que Jesus está a dizer. Tu queres ser meu discípulo? As condições são difíceis, o custo é alto, mas há recompensa. Qual vida escolhes? A tua vida física ou a vida eterna? Estás muito preocupado com aquilo que possa acontecer aqui, neste plano de existência que no máximo tem 70, 80, 90 anos, ou tu estás preocupado com a tua eternidade, com a vida que nunca mais acaba? Escolhe. Se queres ser meu discípulo, é a vida eterna que tens à tua disposição. Qual é a riqueza que escolhes? O mundo ou a tua alma? É seres bem-sucedido, é alcançar realização segundo o mundo, é ter muitas coisas, é construir casas, é construir carros, é ter estatuto, é ser reconhecido na tua área. O que é? O mundo ou a tua alma? Pensa bem qual é o que tem mais valor e escolhe. Qual é a vergonha que tu escolhes? É a vergonha, preferes fugir da vergonha deste mundo, de seres rejeitado por este mundo, ou tu queres ser rejeitado por Deus? Qual é a vergonha que tu escolhes? Porque tu vais ter que escolher, cada um de maneira diferente. Se calhar aqui alguns mais novos na escola, quando são confrontados, se bem que já foram todos mesmo, os mais novos são poucos, que andam na escola, já são poucos, estou a falar para 2 ou 3. Mas tu vais enfrentar essa questão. Quando tu te fores tentado a calar ou a fingir que não crês em Jesus porque não queres suportar a rejeição e o gozo dos teus colegas. Mas é para ti também esta escolha. Jesus disse, se quiseres ser meu discípulo, escolhe. Ou ficas com a vergonha, com essa vergonha, ou preferes ficar com a vergonha dele, da rejeição de Deus. Porque isso, e atenção, também fazendo aqui, isto não quer dizer que tenhas que ir para a escola com um cartaz e com um megafone. Não estamos a falar disso. Nós também, Deus não nos impõe pesos, não devemos ser nós a impor pesos que Deus não impõe. Não é suposto, não sabemos, se calhar Deus chamou-te a ser um evangelista, pode passar por aí, mas não tem que, necessariamente, não tens que andar com um megafone na escola ou no trabalho. Isto é para os mais velhos a mesma coisa. Se calhar nós na adolescência é um bocadinho mais complicado, a pressão pode ser mais forte. Estamos mais desprotegidos no meio dos nossos colegas de escola. Não tens que andar com um megafone, mas vão chegar alturas em que tu vais ter que tomar uma decisão. Ou fazes ou não fazes. Ou dizes ou não dizes. Ou explicas ou não explicas. E aí, se tu fizeres ou não fizeres, se disseres ou não disseres, se explicares ou não explicares, e o motivo for porque tu tens vergonhas de dizer que crês em Cristo, então é uma escolha séria. E Jesus está a dizer, se queres ser meu discípulo, escolhe a vergonha de me proclamar, de dizer quem eu sou, mas um dia serás recebido, terás a aprovação, serás recebido pelo meu Pai, por mim. Qual vergonha é que escolhes? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus não diz que vai ser fácil. Eu tenho
tenho pena de não conseguir transmitir, nem para mim, nem eu próprio sentir, nem eu conseguir transmitir a seriedade, o peso destas palavras que Jesus preferiu. Porque é uma questão de vida e de morte. E a escolha do título para a pregação foi tentar traduzir ao máximo aquela que devia ser a nossa atitude, a nossa consciência. Nós devíamos ser pessoas. Em inglês, eles têm aquela expressão dead man walking, o condenado à morte, quando ele está a percorrer o corredor até à sala de execução, vai eu creio que é um guarda a dizer homem morto a andar. Isto a tradução para português fica um bocadinho estranha. Nós devíamos ser, neste sentido, não no sentido da alegria, da satisfação em Deus, isso é outra perspectiva, mas neste sentido nós devíamos ser homens e mulheres a percorrer o corredor da morte. Homens e mulheres mortos que se negam a si mesmos, que tomam a sua cruz, que carregam esta mensagem, que a proclamam sem se envergonhar, porque sabem que aquilo que têm a ganhar é muito superior àquilo que têm a perder. Se queres ser meu discípulo, e isto está aberto para todos, mas é um desafio para cada um. Se queres ser meu discípulo, então nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. É o que Jesus diz. E cada um de nós, o nosso desejo é que cada um de nós possa seguir a Cristo, porque é uma decisão, é algo que ninguém se um dia dirá que se arrependeu. Porque é o melhor caminho, é o melhor caminho que nós podemos traçar e que nós sigamos a Cristo verdadeiramente.